Audio Jungle. E aí, galera, estamos aqui iniciando o 9º episódio do nosso podcast Mente Acadêmica, aqui da Ubra Manaus, promovido pelo NOAP, Núcleo Organizacional de Apoio Psicopedagógico. E hoje é o nosso último episódio da nossa primeira temporada. E por isso, a gente está aqui com os melhores entrevistadores de toda a Ubra, né? Afinal de contas, esse podcast foi uma iniciativa, como é que eu vou dizer, o pontapé inicial dentro da Ubra, o primeiro podcast da Ubra, né? Agora outras unidades já têm podcast também, mas a ideia desse podcast surgiu de um projeto de estágio desses meus queridos pupilos aqui. Então, hoje, nós vamos entrevistar quem entrevistou até hoje, né? Então foram 8 episódios aí de entrevista e hoje eles serão entrevistados. Lívia, Said, Ruth, Marcos, meu nome é Daniela, eu sou a psicóloga responsável pelo NOAP e esses meus queridos estagiários desse semestre. Eu sou desses assim que vai logo colocando a boca no trombone. Eu acho assim que ter passado por essa experiência, né? Ainda mais com uma pessoa que acolheu a gente, né? Todos nós, eu vou falar por todos aqui, com tanto amor, com tanto carinho e com tanto profissionalismo, assim, é uma satisfação gigantesca, né? Porque, assim, eu acho que todo mundo aqui tinha um desafio a ultrapassar. Por exemplo, eu sou muito bem resolvido comigo mesmo e eu posso compartilhar aqui com todos vocês, como muitos já me conhecem, eu sou participante do público da diversidade, do público LGBTQIAP+, e infelizmente no meio desse público, o cartão postal por status social é a aparência. Então, se você não lida bem com a sua aparência, você não é bem visto, você é menosprezado, você é esquecido, você é colocado em último lugar. E eu nunca lidei bem em ver a minha imagem. Esse foi o primeiro grande desafio, né? Nunca lidei. Tanto que quando a gente começou a elaborar o podcast, né? Meu Deus, eu me ver num vídeo, todas as fotos que eu posto são editadas, viu? Ó, segue lá, @Said Xavier, mas é tudo no filtro. E imaginar eu num vídeo e muitas pessoas me olhando, olha, foi ultrapassar os meus limites, assim, que eu não conseguiria se eu não estivesse do lado de pessoas também corajosas, igual a eu, pessoas me encorajando também. E assim, depois da primeira experiência, eu acho que a importância de ser o primeiro é que faz a gente ter aquele gostinho assim, nossa, nós fomos os primeiros, né? De repente, na história aí do Brasil, nós nunca tínhamos tido uma mulher presidente, nós tivemos a primeira. Talvez em universidades americanas, nunca tivemos mulheres negras estudando em escola de brancos e tenho certeza que já teve a primeira. Então, acho que quando você é primeiro em alguma coisa e você reconhece essa importância, você vai incentivar outros também a ultrapassarem os seus limites e a serem o primeiro naquilo que vocês gostariam de ultrapassar os seus limites também. Depois a gente vai fazer um leilão da marca, né? Com a autorização do Fabrício, que foi o criador da nossa marca. Vamos lá, vamos leiloar depois aí para ver quem é que continua na segunda temporada. O Said falou da autoimagem, né? E esse foi uma das questões, mas me lembro assim que quando o pessoal chegou lá no NOAP para iniciar o estágio, né? Aí eu joguei a ideia assim, o que vocês acham de fazer um podcast? Nossa, os 4 logo toparam a ideia, foi a coisa mais linda. Depois começou a cair a ficha, né? Tudo. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho aí, como é que é os bastidores. Porque assim, para quem assiste o programa, e até para quem já procurou no NOAP interessado em continuar com o podcast, acha assim que é isso aqui, né? É esse momento.
Eu queria que vocês falassem assim, da experiência de vocês do antes da gente chegar aqui, na hora da gravação. Como é que é escolher assunto? Como é que é fazer contato com o entrevistado? Enfim. Bom, primeiramente, olá a todos, né? Respondendo a pergunta, é uma palavra que definiria muito bem desafiador. Porque você, quando se pensa um projeto, você tem um ideal a respeito daquele projeto que você quer alcançar. Só que no decorrer, no caminho, enquanto você está ali construindo, mesmo na prática, as coisas começam a ganhar novos contornos ali que você não esperava, né? Então, por trás de todo o projeto, tem uma equipe, né, disposta, disciplinada e que está se dando ali naquele desafio. E os imprevistos também, né? Lidar com os imprevistos, né? As oscilações, como somos acadêmicos, então, nós temos as nossas demandas acadêmicas, que essa é uma das disciplinas, mas tem todas as outras. Tem as demandas da instituição, algum evento da instituição, a gente precisa também se adaptar a isso, se adequar a isso. Tem a demanda do convidado também, chegou a acontecer, né? Com a maioria de nós, que a gente precisa respeitar aquele limite ali do convidado também. E pensar o tema é algo muito desafiador também, porque você pensa naquilo que é útil para o teu público, né? Então, não é o que você quer, mas é o que está demandando ali aquele meio. E pensar sobre isso, chegar a um consenso sobre isso, né, Saíde? Consenso, ó, tenho que me defender, porque ela se dirigiu a mim, porque assim, apesar de nós sermos muito amigos, né, na verdade, você separado para não brigar. Na verdade, nós aprendemos a ser amigos, né, porque nós tivemos muitas divergências, mas assim, gente, toda relacionamento de amizade, família, de estagiário para supervisora, é isso, é discussão, mas depois é a solução do problema, né? Mas assim, é justamente o que torna a jornada gostosa e produtiva. Porque imagina se todos nós pensássemos iguais, como teria saído esse podcast, né? Esse projeto. Então, ter essa divergência é legal, é importante. E, claro, dentro de um contexto onde a gente consegue respeitar o nosso campo de visão e o campo de visão do outro também. Então, por trás dos bastidores, há muito diálogo. Não é discussão no sentido de briga, mas há muito diálogo. Um tem que ceder a parte do outro e dar vez e voz ao seu colega também. Eu acho que a respeito desse... Esse é o meu ponto de vista a respeito do que se passa ali por trás, mas eu acredito que os colegas têm muito mais aí a acrescentar. Eu acho assim também que acompanhando vocês desde o início, deu para perceber o que é o trabalho em equipe, né? Claro que vocês saem daqui com N exemplos de como fazer e N mais um exemplos de como não fazer também, né? Isso a gente também conversou, né? Assim, qualquer experiência de estágio serve para a gente aprender como não fazer também, né? Mas vocês conversarem, vocês chegarem num consenso, foi uma das questões muito interessantes assim, de acompanhar. E cada um dos quatro diferente, cada um com seu jeitinho, né? A Lívia é muito preocupado que não estava bom o suficiente. Então, a Lívia, fala sobre a tua autocobrança aí nesse processo. Bom, boa noite, gente. Eu penso que o estágio que realmente podemos dizer que ele é proveitoso é aquele que a gente realmente absorve desde o início, desde as construções. Quando a Ruth ela fala principalmente das divergências de opiniões, meu colega escolhe um tema X, o que eu posso, nesse momento, pensar nessa opinião dele? O que esse tema que ele traz também poderia ser de bom, né, para mim também, olhando pelo lado do ponto de vista dele. Então, assim, o estágio, dentro desse estágio, a gente pôde perceber muito isso e pôde filtrar também isso, nesse momento de diferença, né, de poder entender o outro, por que né, ele está trazendo isso, de fato, o que vai agregar para a gente.
né? E assim, o estágio que a gente teve nesse semestre e que a gente pôde aproveitar da melhor forma, já que somos finalistas, né? Então, não sabemos como que seguirá daqui para frente, mas o que a gente pode dizer é que foi muito, muito bom, muito agradável. A gente se manteve num lugar onde a gente teve muito acolhimento. Eu acredito que todos nós temos essa opinião a respeito, né, desse ponto. E assim, com relação à cobrança, a gente, como profissional, pessoal, a gente sempre quer melhorar, né? Então a gente, de certa forma, se preocupa com o que a gente pode dar de melhor. A gente sempre tem algo a melhorar, né? Então eu acredito que o podcast ele veio trazendo isso também. Quais são os pontos que eu posso melhorar em mim? E o podcast ele ofereceu isso. Hoje a gente pode assistir e ver onde erramos, o que falta, né, melhorar, o que a gente precisa aprender um pouco mais. Erramos, acertamos, em que pontos foi, digamos assim, nos divertimos também. Então, assim, existem uma série de coisas que se a gente for parar realmente para pensar, a gente consegue absorver e filtrar muita coisa boa, né? Até mesmo em momentos de intensidade, né? Mas a gente tem alguma coisa assim para absorver aí de bom. Uma palavra que me veio à cabeça com a tua fala foi generosidade, né? Porque a gente comentou assim, a Ruth também falou, a gente escolheu temas, a gente escolheu as pessoas, fez os contatos, mas eu acho assim que um dos desafios também era deixar o outro falar, né? E isso é um desafio. E é um desafio da nossa profissão, né? Marcos quer ser psicólogo clínico aí, futuro psicanalista. E eu sempre digo para ele assim, olha, tu tem uma qualidade que é saber escutar. E essa é uma qualidade bastante difícil. E é a escuta, a gente conseguiu treinar aqui no podcast também, né? Porque muitas vezes a gente tinha uma opinião sobre aquele assunto que estava sendo tratado, mas ser generoso e deixar o outro falar, né? Sim. E quando eu trago esse ponto de realmente tentar entender o que o outro quer dizer com aquele tema, eu digo isso também porque foi uma coisa que eu pude aproveitar. Porque, por exemplo, eu tinha uma ideia, Saíde tinha outra, Marcos tinha outra, a Ruth tinha outra. Porém, no momento em que Saíde trazia uma ideia, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas o quão bom ia ser, né? Então, assim, a gente fazer de bom uso a ideia do outro da melhor forma. Poxa, que legal, isso é muito criativo. Eu jamais pensaria assim, não teria essa ideia, né? Então, assim, eu achei isso muito legal, né? No momento do nosso semestre, no momento que fomos escolhendo os temas, exatamente por conta disso, porque muitas vezes o outro traz uma surpresa, né? Então, isso eu achei que marcou bem, assim, bastante. E como foi entrevistar quem vocês nunca tinham visto? O Marcos teve a primeira experiência de entrevista online, né, Marcos? Conta como é que foi um pouquinho. Porque alguns a gente conhecia, né? Os professores aqui, tal, mas outros vocês nunca tinham tido contato antes. O primeiro contato, digamos assim, foi no momento da entrevista. E aí, como é que foi? Eu confesso que, falando assim, puxando o gancho desde o início, né? Eu sempre tive muita dificuldade, assim, de falar em público, de me expressar e tal. E, assim, eu confesso que eu sou muito cético em relação a alguns tipos de projetos, assim, das minhas capacidades e tal. Então, eu achava mesmo que o podcast não ia rolar, não ia pra frente e tal, né? Mas não ia vingar. Não ia vingar. Aí, quando eu vi a coisa toda, não, tô preparando a sala e tal, vamos fazer... E tal, já tem o pessoal já certo, então vamos lá, né? Vamos organizar, vamos comprar as canecas lá e tal. E quando surgiu o tema lá, né, de inteligência artificial e tal, que era uma coisa que é muito polêmica, uma coisa que deixa muita gente amedrontada e com medo, e eu tenho, por incrível que pareça, por mais que eu seja cético, pessimista, eu tenho uma visão muito otimista do que a inteligência artificial pode trazer pra gente, né? E conversando com um professor, né, que lida diretamente, o professor Fabiano, se eu não me engano, o professor Fabiano,
que lida diretamente com isso, né? Que tem essa formação em psicologia, que tem também essa formação, né, em ciências da computação e lida com isso todo dia, a gente pôde perceber muito melhor como é que funciona, né? Como é que ele instiga os alunos a fazer, a ter mais ou menos essa ideia do que vai representar a inteligência artificial. E para mim, assim, foi muito proveitoso, né? No último agora que a gente fez, que foi sobre empreendedorismo, né? Também com o professor Eli, né? Também foi muito bacana, foi muito proveitoso para mim, né? Porque eu também tenho essa visão otimista, assim, de empreender, que o Brasil tem muita chance pra gente, que quer ser empreendedor, embora tenha uma política um pouco atrasada, digamos assim, né? Mas para mim foi só realmente quebra de barreiras, né? Como vocês colocaram. Para mim foi uma quebra de barreira muito grande, porque tira um pouco mais esse meu lado inibido, né? E mostra que eu realmente posso ter outras capacidades, né? Que eu posso desenvolver isso. Muito bem. Quem vê eles assim, bonitinhos, sentadinho, dando entrevista, mal sabe dos perrengues que aconteceram. Realmente. Agora é a hora da fofoca, aí. Muito perrengue. Mas assim, quando eu quase que não consigo chegar, né? Pra quem não conhece aí, mas eu cheguei assim bem em cima da hora mesmo, né? Inúmeros afazeres, assim como todo mundo tem. Depois a gente publica o conteúdo do nosso grupo do WhatsApp ali pro pessoal Sim. acompanhar. Não deixa vazar, pelo amor de Deus. Mas assim, o que eu pensei bastante vindo pra cá foi acerca de fracassos, né? Eu acho que todo mundo ficou um pouco... O Marcos, né? Ele expressou agora o medo que a gente tinha do nosso projeto fracassar. Então, assim... E o que eu pensei assim... Caraca, eu fiquei realmente com muito medo, mas eu ia encarar isso. Por exemplo, eu tenho muito medo de altura. Que quando eu assisto na televisão filmes de astronauta, de prédios altos, de pessoas que estão em cima de um local que olham para baixo e é muito alto, o meu corpo treme da cabeça aos pés. Então, o que eu sempre pratico? Sempre que eu tenho a oportunidade, eu assisto um filme e ainda me treme bastante. Mas eu tento encarar esse medo. Ou quando eu tenho oportunidade, eu trabalho num prédio de muitos andares, e quando eu tenho oportunidade, eu sempre vou para a sacada para ficar perto do meu medo também. Então, o que eu pensei nisso? Cara, o medo de fracassar só existe porque as pessoas fracassam e elas desistem. Então, eu acho que o sucesso, ele é ir de fracasso em fracasso com entusiasmo. Então, assim, não existe... Na psicologia, né, enquanto psicólogos, a psicologia, ela explica que existem umas técnicas para você superar o seu medo, minimizando ele até que ele se extingua, né, Daniela? Mas, assim, fora do contexto psicológico, não existe uma maneira de você enfrentar os seus medos do que encarando ele de frente a frente, né? Exceto quando você tem medo de barata, né? De imaginar que ela pode voar e até você... Mas é de fato assim, por exemplo, se não existe outra forma de você vencer isso se você não encarar, lidar frente a frente com aquilo que mais te oprime, com o que faz você tremer da cabeça aos pés. É um processo doloroso, mas quando você enfrenta aquilo para que você não tenha o fracasso, é uma sensação muito gostosa. Muito. E aí? O nosso podcast é sucesso ou é fracasso? Falando em sucesso e fracasso, medo, né? Eu mantive uma posição um pouco diferente dos que os colegas trouxeram agora. Eu acho que todo grupo, ele, de certa forma, ele gira em torno do seu líder. E o líder de um grupo, ele faz toda a diferença. A forma como esse líder... Não é que... Quando eu falo de líder, estou falando realmente daquela pessoa que está à frente ou no centro, né? Mais do que à frente, esteja no centro daquele grupo para que saiba dar e receber. E isso nós tivemos. Então, eu não tive esse medo do fracasso. Em nenhum momento a Ruth pensou assim, que o projeto poderia fracassar. Porque desde o início, eu consegui sentir a força de quem estava ali nos guiando, nos auxiliando naquilo, caso a Daniela, né? E eu não falo isso pra fazer biscoito, alguma coisa assim, porque eu não sou dessa. Não é pra montar ponto extra, porque eu sou uma pessoa bem, quando eu gosto, quando eu não gosto, às vezes eu seguro, mas não puxo o saco. Então, assim,
o líder ele faz toda a diferença. Quem está ali digamos, no comando, mas não necessariamente sentindo no comando, faz essa diferença. E um ambiente que foi construído ali, esse podcast, quando eu falei anteriormente sobre nossas divergências de opiniões, né? Sonho Said, te amo. Mas assim, a gente conseguiu manter o principal, respeito. Eu acho que toda relação, ela precisa ser pautada no respeito. E o respeito vai muito além de você simplesmente fazer sala, tá falando aqui na frente de um jeito manso. Mas é realmente saber ouvir, saber dar e receber. Em uma das minhas entrevistas eu falei justamente, trouxe uma convidada, né, a nossa queridíssima lá de Carazinho, a Franquiele, e ela trouxe, né, falou sobre a comunicação não violenta. E dentro dela, a gente tem essa questão do saber dar e saber receber com compaixão. E eu acho que isso foi uma coisa muito importante que a gente conseguiu. O verdadeiro sucesso desse podcast, no meu ponto de vista, é a gente ter conseguido ir do começo até esse momento, mantendo esse respeito, essa dedicação, essa compaixão pelo outro, esse ajudar do outro, o Said ali muito prestativo com a Lívia com o Marcos comigo, a Daniela com todos nós, a gente com ela. Eu acho que manter essa união, esse ambiente de respeito e consideração é crucial para todo e qualquer trabalho, principalmente quando se trata de estagiários aí, finalistas, né, que já dá aquele medinho do que vem após, né? Então, esse ambiente foi como é que eu posso dizer? Ele foi crucial para que a gente construísse esse projeto e conseguisse chegar até aqui com louvor, né? Inclusive, já que eles trouxeram também, né, aí um pouco das contribuições dos convidados, um abraço aí o Wellington, esposo da Rafa também, que falou aí sobre o processo de adaptações e mudanças, né? Ele que veio lá do Sul, professor lá de uma universidade federal, trabalha aqui, mudou toda uma rotina e se adaptou aqui. E uma das coisas que ele disse no tema dele, e o Rubão, o nosso primeiro entrevistado também, sobre as dificuldades de acesso ao ensino superior, ambos disseram, você tem que ir lá e você tem que meter a cara. Não existe outra forma, né? Você tem que meter a cara. Se você quer se adaptar, vai lá e mete a cara. E realmente isso é muito verdade. E assim, eu acho que o medo que a gente tinha de fracassar é porque, como a Ruth falou, a gente confiava muito em quem estava por trás de tudo isso, né? Por trás, pela frente, pelo lado. Eu estou me referindo a ela, a única, Daniela Pomila. E assim, nós tivemos todo esse suporte. E foi muito gratificante, foi prazeroso trabalhar, nós confiávamos, e o medo de fracassar era relacionado a que tudo que um dia, que hoje é grande, começou pequeno, mas a árvore que dá bons frutos, ela sempre é apedrejada, né? Tá, com aquelas pedrinhas e tudo mais. Mas tá aqui, cara. A questão, se nós fracassássemos, nós íamos ser derrotados se a gente desistisse no meio do caminho. Mas não. Eu tava pensando nisso, né? Porque no início do semestre, na primeira reunião que a gente teve, tinha muito mais gente envolvida, né? E a gente viu que também aliás, antes da primeira reunião do podcast, quando a gente reuniu, eu falei assim, olha, vocês vão fazer estágio na instituição de ensino onde vocês estudam. Isso por si só já é um grande desafio, porque vocês vão ver agora a instituição com outros olhos. Vocês vão ter acesso a outro tipo de informação, a outras pessoas, a burocracia, a como é que funcionam as coisas, como é que não funcionam, pessoas que a gente pode contar, outras que às vezes não pode, né? Enfim. Isso foi falado no início, né? Mas quando surgiu a ideia do podcast, foi uma festa, né? Como é bom ter ideia boa, né? Como é bom ter ideia e fazer, e reunir, e coisa. Agora, você levar um projeto durante um semestre foi difícil. Não foi fácil, né? E sempre cumprindo todos os prazos, a nossa programação que fizemos, né, incluindo até mesmo os eventos que iam ter no decorrer para que não conciliasse. Então, assim, a Daniela, ela passou muita segurança
para a gente durante esse percurso. Se ela, em algum momento, os colegas acabaram de falar sobre que ela passou segurança e não pensaram em fracassar. Se houve esse momento, ela não deixou transparecer, porque, de fato, do início ao fim, ela fez com que a gente se dedicasse, fez com que a gente tocasse, corresse atrás, tirasse dúvidas. Então, se no decorrer desse semestre houve esse momento, ela guardou só para ela, né? Porque nós não percebemos nenhum momento. Vocês falaram da agenda dos convidados, né? Olha, gente, um dos pontos era conciliar a nossa agenda, porque eles têm aula. Não é terça-feira é o nosso dia. Mas nos outros dias, alguns tiveram que sair da aula para vir gravar, porque tinha que conciliar a agenda com o convidado. E não era só entrevistado e entrevistador, tinha que conciliar a agenda com a nossa equipe técnica também. Porque às vezes a sala estava sendo utilizada, como a Lívia falou, às vezes tinha um evento aqui, depois vocês vão conhecer o Fabrício. Sim, que está aqui, ó, firme e forte desde o primeiro episódio aí, nos acompanhando, né? E às vezes estava em outro evento, vinha correndo, às vezes tinha que atrasar um pouquinho, às vezes tinha que brigar um pouquinho pelo WhatsApp, né, Fabrício? É uma cobradinha de leve. Faz parte também. Exigências de calar. Não, Fabrício, põe isso. Não, tira aquilo. E assim foi, né? Fabrício, coloca a foto no card, por favor. Já depois da primeira rodada. Mas, que não deu certo. Pois é, conciliar várias coisas aí foi interessante. Nossa, mas eu acho que não tem gente que aperreou tanto esse Fabrício como eu ali na sala dele, hein? Meu Deus, era todo santo dia. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. E eu tava pensando também, quando a gente pensou no podcast, eu logo cobrei de vocês. Então, qual é o objetivo disso aí? Qual vai ser o objetivo? Né? Porque a gente se preocupou, sim, não, o Fabrício foi parceiro ali na edição dos vídeos, acompanhou todas as gravações na edição, e card, aquela coisa toda, e daí coloca no canal do YouTube, daí posta no Instagram, toda aquela função que tem por trás, né? Mas a gente tinha um objetivo, né? Porque, afinal de contas, usar a ferramenta podcast num estágio de psicologia, a gente tem que ter um porquê disso, né? E como o Marcos falou, assim, né, dos assuntos que ele entrevistou, acabou absorvendo e aprendendo com o conteúdo que foi trazido, né? Então, o objetivo do podcast era alcançar o nosso público, que era a nossa comunidade acadêmica, né? Trazer assuntos que fossem de interesse da comunidade acadêmica, então, de universitários, e que tivesse uma pitadinha de saúde mental também, de alguma forma, né? Então, o que marcou para vocês? E que trouxesse o aprendizado. Então, assim, claro, era uma via, né, onde trouxesse aprendizado para nós, nos desenvolvermos, né? E aprender também com os temas e se preocupando também sempre com quem estaria assistindo. Então, foi todo um apunhado de coisas aí a serem pensadas no momento, tudo. Bem legal. É interessante, Dani, que tu falou assim, que quando a gente faz estágio na instituição na qual a gente estuda, a gente vai ter outra visão sobre aquilo ali, né, sobre aquele ambiente e tal. E a gente entrevistou 2 professores que são daqui da UBRA, né? Que é o 3 professores daqui da UBRA, né? Isso. Né? O professor Rubens, que tem também uma história assim magnífica, né? O professor Eli também, né? E eu acho que fica muito pra gente, assim, caras que a gente cruza por aí, pelos corredores, né? E que a gente não imagina a história do cara, né? Então, quando a gente para ver a história do cara, 2 caras que vieram, assim, de baixo mesmo, né? E hoje são professores, assim, digamos que consagrados aqui, prata da casa aqui da instituição. Então, fica muito isso pra gente, né? Essa inspiração, digamos assim, né? Pra gente continuar, pra gente realmente acreditar naquilo nos nossos objetivos, né? Com a história deles, assim. Então, para mim, o que ficou muito foi inspiração mesmo, né? Principalmente com o professor Eli, né? Uma história que ele contou, assim, da mãe dele, né? Que amassou a panela para poder pagar o vale dele,
E ele disse que aquilo foi que deu essa virada de chave, né? Ali ele teve meio que um insight, pô, preciso fazer alguma coisa para retribuir isso aí, né? E hoje o cara é empreendedor, hoje o cara tem uma vida acadêmica, assim, bacana mesmo. Então, o que fica para mim muito nesse projeto é justamente de inspiração mesmo. Eu também que não sou daqui de Manaus, né? Vim de muito longe, sou do Ceará. E eu vim para Manaus justamente com esse objetivo, né? De estudar, de acreditar naquilo, no meu sonho mesmo. Então, o que fica para mim marcado mesmo é a inspiração. Foi a inspiração mesmo. O que me marcou muito, né? Foi de verdade, gente. Porque apesar de muita gente me conhecer, achar que eu sou esse cara comunicativo, né, extrovertido, esparafatoso numa roda de conversa, mas assim. Só coloca a cara do Fabrício te olhando ali. Mas sim, gente, eu nunca lidei muito bem com a minha imagem. E eu acho que uma entrevista assim que me marcou bastante foi da minha querida amiga, que foi entrevistada pela Lívia, né? Adriana. Beijão, um beijo pra Adriana aí, gente. Que ela falou sobre empoderamento feminino, né? O empoderamento, você se torna empoderada, né? E eu fiquei pensando nisso, assim, e ela também tinha muita dificuldade em lidar vendo a imagem dela em vídeo, assim como eu também. Então, empoderamento é o quê? É você se apoderar de algo, né? Por exemplo, para vocês terem noção das vezes que eu vim, era toda uma preparação, né, Daniela? Toda uma preparação. Eu passava maquiagem, eu passava isso, eu raspava a cabeça, eu vinha com a melhor roupa. E hoje... Eu vim direto do trabalho, sequer tive tempo de passar em casa, separei um look perfeito, maravilhoso. Ele colocou no grupo assim, feio, fedido e desnutrido. E assim, aí eu pensei, poxa, eu vou estar com pessoas que me acompanharam durante toda essa jornada, pessoas que fizeram eu ultrapassar e superar esse medo que eu tinha de me ver na imagem e tá tudo certo. E hoje estou aqui, ó, de cara lavada para vocês e sem medo nenhum de me ver depois na câmera que eu tô exatamente como no estado natural. Não vai rolar filtro. Não vai. Olha, Tudo bem. Eu estou lidando muito bem comigo mesmo dessa forma agora. sobre o que marcou, né? Acho que lá no começo a Dani falou algo sobre a gente entrevistar pessoas que conhecíamos e que não conhecíamos, né? Os professores. E é interessante, Dani, porque é meu último período na instituição, mas eu não conheci o professor Rubens e nem a professora Reni, que foi uma das minhas entrevistadas, a primeira. Então, uma coisa que me marcou muito foi nessa entrevista com a professora Reni. Porque quando eu era mais novinha, lá na época do ensino médio, eu fiz o técnico, né? Quando você é criança, você tem toda uma construção de quem você quer ser no futuro. E aí eu fui para o ensino médio técnico para fazer edificações. Só que na época eu desisti, eu não concluí. E eu lembrei, enquanto a professora Reni falava, eu estava fazendo um vídeo assim na minha cabeça, sabe? Um filme. Eu lembrei de aquelas perguntas básicas de início de ano, né? Me perguntaram assim, o que você quer ser quando crescer, né? O que você... Aí eu disse, eu vou ser arquiteta, né? Era o meu sonho ser arquiteta. E o meu plano era, vou concluir o ensino médio técnico em edificações e vou seguir na arquitetura. Só que aconteceram diversas coisas e isso foi um sonho que ficou no passado. E depois do meu 20º aniversário foi quando eu consegui realmente decidir que profissão eu iria seguir. Enquanto ela falava sobre essa construção, que ela começou exatamente assim, né? Começou com ela fez o técnico de edificações e hoje ela é, né, professora de arquitetura aqui na instituição. E foi meio que me confrontar com uma história do que poderia ter sido, mas não foi. E a gente trabalha muito isso, às vezes, com o próprio paciente da gente, que você nunca vai encontrar a mesma versão daquela pessoa, que muitas das vezes é uma versão idealizada, né? Então, entender que uma idealização nem sempre vai se tornar real e que tá tudo bem, porque há uma nova versão tua, há uma nova construção tua. E saber se orgulhar disso. Poxa, olha o tanto que tu caminhou. Às vezes é difícil pra gente se desprender do passado, né? Eu falo, envolve eu, envolve todos nós. Às vezes, que nem foi falado,
ficamos com medo de fracassar, né? Mas que nem bem trouxe o Said, o sucesso muitas das vezes ele é construído de fracasso em fracasso, mas sem desistir, né? Sem perder seu otimismo. Então, o que mais me marcou foi justamente essa entrevista dela que me levou à reflexão de quem eu estou me tornando, de o que era aquele, vamos lá para Freud, né? Aquele ideal do ego, o que é a realidade, né? E por onde eu decidi e consegui vir traçando essa minha jornada. E chegar ao final da graduação sem desistir é algo quase que inédito. Porque eu tenho um histórico de deixar muitas coisas incompletas, né? Então eu acho que isso é possível principalmente porque durante essa jornada eu encontrei pessoas, né? Lívia tá aqui. Pessoas que realmente tiveram um valor significativo na minha vida, no dia a dia. Né? Primeiramente Deus, segundo a minha família e as pessoas que vieram construindo, meus professores, que passaram por essa instituição. Cada um deixou um pouquinho de si. Então, tudo isso faz parte de quem eu sou nesse momento. E concluir esse projeto juntamente com vocês é uma conquista que tem realmente um valor muito grande para mim. Eu me lembro que tu falou um dia lá no NOAP, Ruth, assim, que, nossa, a gente passa a ver os outros cursos aqui da instituição com outros olhos. Porque há boatos de que o NOAP é um laboratório do curso de psicologia, mas não é. NOAP é da instituição, é um setor institucional, então atende todos os cursos. É campo de estágio também do curso de psicologia, por isso que vocês fizeram estágio lá. Mas além do podcast, vocês tiveram participação em outros projetos aqui da instituição também, atendendo acadêmicos, atendendo a UBRAT, né? O Said trabalhou com a UBRAT também, o apoio psicológico a acadêmicos de diversos cursos, né? Daqui da instituição. E eu achei interessante assim que vocês tiveram também essa oportunidade de sair da bolhazinha do curso de psicologia e ver que, poxa, o professor do curso tal também vai no NOAP. Poxa, a coordenação também do curso tal também vai no NOAP. Os acadêmicos dos outros cursos têm outros tipos de problemas, né? Ou então, os acadêmicos daquele curso têm os mesmos problemas que a gente. Né? Eu acho que também foi assim a ver o funcionamento da instituição e do setor, foi abrir também para o que se passa nos outros cursos aí também da instituição, né? Achei interessante também. E que realmente o NOAP se estende a todos, né? Como você falou, não só o curso de psicologia. Mas voltando um pouquinho sobre o que a gente falou sobre o que marcou, eu acredito que uma coisa que a Ruth acabou de falar, que se a gente for parar para fazer uma reflexão de todos os nossos convidados, todos trouxeram histórias de vidas muito fortes, né? E eu gostaria até de citar em especial os meus entrevistados, né? Que foi o Paulo e a Adriana, né? E quem pôde, quem assistiu, quem não assistiu pode ir lá assistir. Essa entrevista está sendo um spoilerzinho de cada entrevista. Quem não assistiu vai assistir. E a gente consegue não só acompanhar de todos que foram subindo, né? Foi muitos obstáculos no meio do caminho para ser os profissionais que são hoje. E isso a gente consegue enxergar fazendo uma reflexão de todos os que passaram pelas entrevistas durante o semestre. E como eu disse, o Paulo e a Adriana também foram pessoas e profissionais que enfrentaram muita coisa para chegar onde estão hoje, para ter as histórias de vidas que eles possuem. Então, assim, nossa, houve muita coisa que nós podemos, de certa forma, absorver,
Não só com o conteúdo que eles nos trouxeram, mas também, como a Ruth acabou de falar, com suas histórias de vidas, com seus fracassos, com os seus erros, com as suas falhas, com seus erros e acertos, enfim. Isso também eu posso citar que o que me marcou muito foi justamente esses percalços que eles passaram para chegar onde estão hoje. Que não foi só de flores, né? Mas e sim, como qualquer outro ser humano, passa por dificuldades também para atingir o objetivo. Enquanto que vocês estavam falando, eu estava lembrando assim que outra coisa que aconteceu durante esse semestre é que, na medida que os episódios iam ao ar, a gente ia recebendo pedidos, né? Pedidos de temas e pedidos de oferecimentos, na verdade, também, né? A gente era parado no corredor, assim, quando que tu vai me entrevistar? Me chama para fazer uma entrevista. Fala de tal assunto, né? Então, esse também foi um desafio, manter a nossa pauta, né? Foi um programa semanal. A gente definiu os temas e os entrevistados praticamente lá no primeiro mês, né? E na medida que os episódios iam ao ar e as pessoas iam assistindo, iam vendo a repercussão do trabalho de vocês, as pessoas iam procurando a gente, né? Assim, olha, eu também quero fazer parte disso, eu também quero um espacinho ali. O primeiro episódio que foi apresentado pelo Said, onde tivemos as participações de alguns acadêmicos, né? De uma enquete, nossa, sensacional. Eu achei muito legal aquele momento ali, que foi, né, envolveu os acadêmicos ali no primeiro episódio. Quem não assistiu pode ir lá assistir. Foi sensacional. Então, pessoal, a gente está no nosso tempo, né? Vamos ter que encerrar aí o nosso último episódio dessa primeira temporada. E eu queria propor uma dinâmica aqui para vocês. Odeio dinâmica, mas vamos fazer. Não, a ideia é legal. É tipo uma cápsula do tempo. Né? Como o trabalho, o estágio de vocês vai literalmente ficar gravado e publicado e acessível, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para vocês mesmos para daqui a 10 anos. O que vocês os 4 são formandos, estão terminando o curso de psicologia, então que cada um falasse assim, o que imagina que vai ser esse início de vida profissional, e como se imagina daqui a 10 anos. Daí daqui a 10 anos a gente se reúne aqui na Ubra para fazer mais um podcast, vai estar lá na 10ª temporada, talvez, né? E a gente revê esse vídeo junto. E aí, quem começa? Vai lá. Eu vou começar. Mandar uma mensagem para mim? Qual é a minha câmera? Oi, Ruth do futuro. Eu sinceramente espero, de verdade, que você tenha conseguido chegar onde você hoje está planejando, né? Que você tenha conseguido melhorar a sua oratória, a sua postura, seu nervosismo, tenha seguido nessa área de palestras, claro, mantendo seus clientes ou pacientes, como você preferir chamar no futuro. No momento, ainda prefiro chamar de clientes mesmo. Tenha conseguido se estabelecer na clínica e tenha seguido com o que você gosta, que é a comunicação, né? E tenha conseguido êxito nesse processo. Tenha realmente conseguido se achar dentro da área que hoje você está pensando em fazer a tua pós. E daqui a uns anos a gente se vê. Tomara que tu continue linda assim, tá? Depois o Fabrício vai colocar o Instagram de cada um ali para vocês seguirem, cada um dos 4, cada um dos 5, meu também, né? Porque eu também tenho planos para daqui a 10 anos. Fala, Marcos, tu primeiro. Marcos do futuro. Cara, eu queria te propor que tu olhasse com um pouco mais de carinho para ti mesmo, né? Não se cobrasse tanto, à medida do possível, é claro. Vai atrás do teu sonho de ser psicanalista. Esquece tudo que vão te dizer, alguma coisa do tipo. Mete mesmo e vai para frente, vai para frente, né? Não cá nesse
Não cai nessa ideia aí de que dessas teorias da conspiração, que a psicologia vai ficar defasada ao ponto de as pessoas quererem esse atendimento só por esse modo robô aí. Vai para frente, né? E acredita no teu sonho que vai estar tudo certo. Tu já veio de muito longe, né? Para desistir aqui. Tu começou na administração, tu achou que tu não teria capacidade de terminar um curso de psicologia. Tu tá finalizando agora. Vai para frente. Oi, Lívia Góes do futuro. Bom, eu quero te dizer que você não desista, que continue firme e forte, focada no que você almeja, como, por exemplo, principalmente poder atuar e continuar experimentando outras áreas também. Continue estudando, se cobrando menos também, né? Porque é um ponto que há a se melhorar. E Manda um beijo aí, coloca o arroba também. Bom, por último e não menos importante, eu vou me apresentar e dizer quem eu quero ser daqui a 10 anos, né? Eu lembro que ano passado eu fiz aquela listinha de final de ano, o que eu quero conquistar. E de 10 objetivos que eu coloquei na minha listinha, 3 deles eu consegui até hoje. E isso é uma vitória. Então, assim, eu gosto muito, tema em psicologia, né? Daqui a 10 anos eu já quero ser psicólogo e eu quero atuar muito na área de saúde mental e atenção psicossocial. É uma área assim que eu me encontrei, me apaixonei à primeira vista, né? Eu faço estágio numa instituição que cuida de pacientes com transtornos mentais, o ISAT, que tem como fundadora a doutora Ana Maria Coelho Marcos, e eu quero puxar um pouco a sardinha aqui para essa instituição, que é uma instituição sem fins lucrativos, e é como se fosse um CAPS, mas não tem apoio, né? Não é governamental. Ela é sustentada por projetos e fomentos. Então, assim, eu sou estagiário lá nessa instituição, né, onde o Johnson lá também é psicólogo, e é uma área que eu me apaixonei bastante. Então, daqui a 10 anos, eu me espelho bastante na luta dessa mulher aí que atuou ativamente na reforma psiquiátrica aqui do estado do Amazonas e passou por troncos e barrancos para levantar e criar essa instituição aí que trabalha na melhoria da qualidade de vida das pessoas que possuem um sofrimento psíquico. Então, uma das entrevistas também que me chamaram bastante atenção foi a do Paulo, meu grande amigo, que se formou aqui também. Assim como ele também, eu tenho uma paixão muito grande de ser um idealizador de projetos sociais, mas com foco na saúde mental. Eu trabalho bastante pelo interior do estado e se você acha que a saúde mental aqui na capital é precária, se você for para o interior, você fica mais abismado ainda. Então, daqui a 10 anos, se Deus me permitir, eu quero olhar para esse vídeo aí, para o Said, que está falando agora, de 10 anos ou 5 anos atrás, e eu quero ter alguns projetos já idealizados, fomentados e colocados em prática aí com uma equipe também, para trabalhar aí na reabilitação, na melhoria da qualidade de vida, na inclusão social de pessoas com transtornos mentais. E a gente se vê daqui a 10 anos em Saíde do Futuro. Muito bom, muito bom. Já pode chorar agora? Não, ainda não. Assim, a Daniela, daqui a 10 anos, vai estar quase aposentada já, só curtindo. Mentira, acho que não. Acho que não. Mas para a gente finalizar, então, né, eu queria dizer assim que foi um privilégio poder acompanhar vocês esse semestre. Estou indo embora de Manaus, né? Estou indo para o Rio Grande do Sul. Então, talvez vocês sejam os últimos estagiários de psicologia que passaram por mim. Olha só, né? Então, daqui a 10 anos a gente vai ter que assistir esse vídeo junto, né? Mas foi uma honra, foi um privilégio acompanhar vocês e acompanhar mesmo, né? Porque também outros boatos que rondam no app é que vive... que quando a gente se junta lá é só para fofocar, é só para falar mal do outro, é só para rolar o que reclamar, né?
mas como a Ruth lembrou, acho que foi assim um processo de bastante respeito, né? Algumas coisas assim que a gente... Claro que rolou uma fofoquinha. Não vou dizer que não. Rolou uma fofoquinha também. Faz parte do processo também, né? Mas até das preocupações e dos questionamentos que vinham até lá, acho que a gente conseguiu ressignificar para que a gente chegasse no final desse semestre aí e que vocês conseguissem concluir com êxito esse semestre e esse curso. Então, eu estou muito orgulhosa de vocês, de ver o crescimento de vocês durante esse semestre. Pode chorar, já. Obrigada. Já posso chorar? Depois vai borrar a maquiagem, entendeu? Então é isso, gente. É isso, né? Então a gente termina a nossa primeira temporada aí, mas sem... né? A gente termina aí com o nosso brinde oficial. E aí, obviamente, que eu queria convidar o Fabrício para vir brindar com a gente aqui no nosso último episódio. Venha, Fabrício. Venha com a sua caneca. Ele ganhou a caneca de presente também, Com porque certeza. ele estava cobrando desde o primeiro episódio. Nossos mais sinceros agradecimentos, tá? Em nome de todo o corpo acadêmico aqui presente. O agradecimento a toda a equipe da Ubra, né? Ele nem quer tirar do plástico. A reitoria que apoiou o projeto também, a equipe aí da manutenção, da limpeza, que montou o estúdio especial para esse projeto aí, a equipe da assessoria de comunicação, da secretaria, todo mundo que se envolveu para que esse projeto pudesse ser realizado, né? E, enfim, vamos lá? Brindamos? Vamos. Uhul! E aí, galera? Quem não assistiu, assiste aí. E segue a Ubra e segue o NOAP. Até mais, até a próxima, galera. Audio Jungle.